Aleluia! Boa noite! Vocês estão felizes? Amém! Como não estar, né? O Senhor é bom. Aleluia! Obrigada. Deus abençoe. Gente, sou muito atrapalhada. Nossa. Pense em alguém que perde tudo, que se atrapalha. Eu já contei para vocês a história que o Xande apagou minha pregação na hora que eu estava no púlpito? Não contei? A gente usa esse iPad aqui, né? Só que é conectado no celular dele. E daí eu faço a pregação, mando por e-mail aqui e abro. Só que daí eu não sei mexer nas coisas que ele tem, WPS, uns aplicativos que ele tem aqui. E eu não tenho, e eu faço o quê? Eu abri e colei num bloco de notas que ele tem. Daí, exatamente nesse momento que eu vim aqui para frente, que eu vim para o púlpito, ele abriu o celular dele, porque ele anota toda a pregação. Então, ele abriu o bloco de nota. E daí ele abriu um novo bloco de nota e ele viu lá. Nossa, que negócio estranho. Deletou. E daí eu vim aqui, boa noite, vocês estão felizes, tudo bem? A hora que eu fui abrir, o último bloco de nota era uma pregação dele. Gente, digo assim, o Xande é desenvolto, ele nasceu aqui pro púlpito. Eu fico a tarde inteira assim, Senhor, eu tenho ainda... eu não sou tão desenvolta quanto ele. A hora que eu vi que apagou a pregação, eu comecei a abrir, não ia. E daí eu fui tentando conversar, bebi água umas 5 vezes, eu não sabia o que eu fazia. Daí eu suava frio. Falei, Deus, eu vou naquilo que eu lembrar e naquilo que o Senhor me falou à tarde. E daí, graças a Deus, o Senhor nunca falha, né? Ele me ajudou, eu consegui terminar a pregação, mas eu saí assim. Foi a pior pregação da minha vida. E daí eu desci, falei, e daí? Daí ele falou assim, foi bom. Eu falei, Xande, sumiu minha pregação. Daí ele falou o nome da pregação, por exemplo. Os frutos da obediência. Eu falei, ele falou, fui eu que apaguei. Gente, meu casamento quase acabou. Quase acabou. Eu falei, você não fica nem vermelho. Dele, como é que eu vou saber? Eu falei, por que você tem que apagar? Deixa o negócio aí. Olha, aquele dia foi quase o fim de um casamento. Queridos, nós estamos na série Folhas ou Frutos. Eu sempre falo o contrário. E eu queria falar um pouquinho para você, dentro dessa série, sobre obediência. O nome dessa pregação é Os Frutos da Obediência. E estudando um pouquinho, pedindo ao Senhor aquilo que Ele queria falar às nossas vidas, eu percebi, o Senhor me mostrou diversas situações que eu agi assim também. Nós muitas vezes queremos colocar Deus dentro de uma caixinha e limitar o Senhor à nossa vontade. Então, se a gente quer algo, a gente diz, Senhor, eu quero isso, para que seja assim, 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 para que assim eu seja feliz. Ou para que assim eu consiga aquilo que eu preciso para viver. Em 2018, eu vivi um processo bem dessa forma mesmo, de obediência, de confiança. Talvez um dos processos mais nítidos de que realmente o Senhor disse, Marcela, não é você, sou eu. Porque a gente tenta, né? Deus, eu preciso disso. E tem que ser assim, senão eu não vou aguentar. E Deus olha e fala, querido, eu quero te dar algo. Eu tenho até um desenho, não sei se vocês já viram na internet. É o Senhor com um urso grandão e uma menininha com um ursinho. E o Senhor também com o ursão escondido. E ele fala, larga esse ursinho. E a menininha com o ursinho que escondido não. E ele tinha algo muito maior para entregar. Essa figurinha sempre fala comigo. Em 2018, eu trabalhava na LG Eletrônicos, no departamento jurídico lá. Para quem não sabe, sou formada em Direito. Me formei há muitos anos. Há 14 anos, eu acho. E eu trabalhava no departamento jurídico e, de repente, me envolvendo com as coisas da igreja, entendendo aquilo que o Senhor tinha para mim, foi um tempo que eu não cabia mais lá dentro. Eu não era mais feliz, eu não tinha mais ânimo para ir trabalhar, o meu coração já não estava lá e eu dizia, Deus, me manda embora. Deus, não consigo mais ficar aqui, mas eu preciso da minha rescisão, mas eu preciso do meu seguro-desemprego. Então, Deus, eu não aguento mais ficar aqui, eu não me vejo mais dentro desse propósito,
mas eu preciso do dinheiro, então faz o seguinte, o senhor me manda embora, eu toda metódica, planilha, organizada, falei, ó, esse dinheiro dá para eu viver tantos meses, então o senhor me manda, fui lá no calcular rescisão trabalhista e vi quanto, fiz todo o planejamento como uma boa controladora faz. E de repente eu falei, então tem que ser assim, agora eu vou chegar na LG, senhor, o senhor vai me chamar na RH e vai dizer que eles estão me desligando. E olha que final lindo, vivemos felizes para sempre. E um dia eu entrei lá, o senhor falou para mim, Marcela, você não tá feliz? Eu falei, não. Você se enxerga aqui? Eu falei, não. Então pede para ser mandado embora. Honre com aquilo que está dentro do teu coração. Se você não cabe mais aqui dentro, peça para ser desligado da empresa. Não trabalhe mal para ser mandado embora, não falte, não deixe de fazer com zelo. Peça demissão. Arque com responsabilidade com aquilo que está no seu coração. E daí eu olhei e falei, Jesus, estou tentando colocar o Senhor dentro dessa caixinha, né? E Deus disse, não é assim. E daí era final de ano, em dezembro, e meu gerente me chamou e falou, Marcelo, que eu vou dar o feedback anual e eu queria conversar com você. Ele chamava a gente dentro de uma salinha e ele falou assim, Marcela, o que você se vê daqui 3 anos? Naquela hora o Senhor me falou, fale a verdade, não se prenda a dinheiro, viva aquilo que eu falei para você. E eu falei, eu não me vejo fora daqui. E o meu gerente era cristão e ele falou assim para mim, eu também. Daí eu falei, sério? Ele falou, eu não vejo mais brilho nos seus olhos, eu não tenho que reclamar do seu trabalho, eu não tenho que reclamar daquilo que você tem feito, mas eu não vejo seu olho brilhar. Eu não te enxergo mais aqui. Daí eu comecei a chorar e disse para ele, nossa, eu tô tão aliviada porque eu precisava fazer isso. Então eu queria ver se você pode me demitir. Daí ele falou, tá, pode deixar, vou ver o que tem para fazer. Eu só peço que você espere um pouquinho para você ensinar tal pessoa. Eu falei, tudo bem. Então, resumindo, no outro dia ele falou, passou alguns dias, ele me chamou na sala. E a LG é uma fábrica de coreanos, é muito difícil a comunicação, eles são muito rigorosos. E eu trabalhei 8 anos lá, mas tinha funcionário de 15. E eles diziam que eles não demitem assim, por demitir. Só se tiver mesmo que fazer um corte, mas eles não fazem acordo, não demitem funcionários. E passou alguns dias, ele me chamou na sala e falou, Marcela, é o seguinte, e treina essa pessoa por 1 mês, até janeiro, e em tal dia de janeiro, você já vai assinar a sua rescisão, mas tem um último mês que você tem que cumprir, aviso prévio. Você vai assinar e nós vamos te demitir. Daí eu fiquei olhando assim para ele, ele falou, você não quer? Daí eu lembrei de Jesus falando, sou eu, para de limitar a minha vontade. E eu lembro que eu subi no RH para assinar o aviso prévio, porque daquele dia eu tinha que cumprir mais 30. E uma menina saiu do RH e falou, é Deus que tá te tirando daqui, né? Daí eu falei, Deus, por quê? Eu tava zonza. Ela falou, porque eu nunca vi isso aqui dentro da LG. Demitir e ainda deixar cumprir o aviso prévio. É Deus, né, que tá te tirando daqui. Enfim, queridos, eu cumpri 30 dias, ensinei a moça o meu trabalho. E saí lá com todas as verbas rescisórias, o seguro-desemprego, todas as coisas. Mas não tem a ver com nada disso. Tem a ver que eu entendi que a minha obediência gera frutos com Deus. Que a minha obediência mexe com o coração do Senhor de honrar naquilo que Ele prometeu. E logo depois eu comecei a trabalhar na igreja. E já faz quase 3 anos que eu tenho vivido e entregue minha vida para o Senhor. Então a gente precisa aprender a fazer certo, a ser correto, independente do preço que a gente tenha a pagar. Independente se aquilo faria eu perder todas as minhas verbas rescisórias. Eu precisava ser fiel. Eu precisava ser correta com aquilo que o Senhor tinha pedido para mim. Eu queria falar um pouquinho hoje para vocês sobre Maria, mãe de Jesus. Você lendo a história de Maria, eu consigo perceber todo um processo que ela passou como mãe de Jesus. E eu queria compartilhar com vocês 3 pontos importantes que Jesus mostrou para mim nesse processo. Se você puder abrir em Lucas capítulo 1, versículo 26. Lucas 1, capítulo 26. Gente, tô vendo várias carinhas aqui. Desde o Covid eu não vinha, tava com saudade de vocês. Tô só de olho aqui nas carinhas, ó.
Glória a Deus, o Senhor é bom. Lucas 1:26 diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com as palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino jamais terá fim. Você já parou para pensar em Maria? Já se colocou no lugar dela? Já pensou no quanto difícil, estranho e sem cabimento nenhum tinha aquilo naquele momento? Olha, você vai engravidar. Você vai engravidar e todo esse peso depois, ele será grande. Será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Não era qualquer coisa, era um peso de glória. Era uma responsabilidade. E Maria era uma jovem, como todas da sua idade, que tinha sonhos, planos. Talvez, vou fazer tal faculdade, assim como você talvez tinha lá atrás, quando o Senhor te prometeu algo tão confuso. Talvez lá atrás, saia da LG, você vai ser pastora, você vai para uma igreja, Deus vai te dar um chamado. Você. Só que aquilo parece tão estranho e muitas vezes nós vivemos isso na nossa vida. Às vezes a obediência gera algo confuso dentro de nós. Quem fala aquela frase, Xande? Tudo parece desconexo, mas o reino está em movimento. O Farley. Essa frase tem muito sentido. Talvez Jesus tenha te pedido algo. Jesus tenha te prometido algo. Talvez tenha falado: vá, faça. É isso que eu tenho para você. Mas hoje não faz sentido algum. Eu lembro quando o Xande entrou em casa chorando e falou assim: nós vamos para Curitiba. Gelou meu coração assim. Falava: Deus, eu só pedia para não morar numa cidade fria. Brincadeira. Mas eu falava... A hora que ele chegou chorando, ele falou: nós vamos para Curitiba. A gente não tinha R$1 naquele mês, naquela época. Tudo parecia tão estranho. Eu falei: tá bom. E eu lembro que ele chorando e ficou chorando. Eu olhei para minha cunhada e falei: Aline, é a pior fase da nossa vida. Como que nós vamos para Curitiba? Não tem sentido. E talvez não tenha sentido para você hoje. Talvez você está sentada aí e fala: gente, não tem sentido o que o Senhor me falou que eu sou. Não tem sentido o que o Senhor disse que eu vou viver. Não cabe. Mas Deus está esperando de você um passo de obediência. Um passo de fé, de entrega. Eu vou para Curitiba, mesmo que agora pareça desconexo. Porém, o reino está em movimento. Aquele que trabalha a seu favor não dorme. Aquele que prometeu está programando. Tem tudo dentro do coração dele que faz muito sentido, que é muito conexo. Tem algo guardado só para você e somente para você. Aqui na igreja tem algo guardado que o Senhor tem para você e não cabe nenhum outro de nós a não ser você. E eu percebo que muitas vezes pessoas que têm muitos anos na igreja, eu não estou dizendo mal disso, entenda com carinho o que eu vou dizer. Mas eu vejo muitas vezes quando nós temos muitos anos de igreja, nós esperamos a decisão de alguém ou o chamado de alguém. Nós esperamos que o pastor fale: olha, a partir de hoje você é isso. Mas nós, como Poema, família espiritual, entendemos que Deus vai dizer para você aquilo que você é. E nós não vamos te ajudar a levar você a esse lugar. Não tem a ver com o homem, com uma palavra dessa terra, mas tem a ver com um chamado que veio do céu. Eu lembro que quando o Xande orou e falou para mim: amor, não cabemos mais aqui em Taubaté. O Senhor vai nos levar para uma cidade, eu vou começar a orar por Curitiba. Ele falou para o sul do país. Eu vou começar a orar por Curitiba. E nós não falamos aquilo para ninguém. Eu vou dizer isso um pouquinho mais para frente na pregação. Na outra semana, o pastor Leandro nos ligou e falou: Xande, o que você pensa de Curitiba? Queridos, é isso. É um espírito que fala no coração das pessoas e que testifica através do seu pastor, do líder espiritual, da sua paternidade. Não tem a ver com uma ordem ou com um nome que eu te dou agora. Seja pastor da Poema.
Tem a ver com uma revelação que queima no seu coração e no meu. E ligados, nós cumprimos um propósito. E isso é muito fenomenal, porque nos dias difíceis, eu não falo, tá vendo, Leandro? Você me mandou para Curitiba. Nos dias difíceis, eu ajoelho no meu quarto e digo, o Senhor me mandou para Curitiba. O Xande, nos dias de Covid, falou, Deus, o Senhor não vai levar eu e a minha esposa? O Senhor trouxe eu aqui em Curitiba agora, me garante. Ele falou, amor, preguei para Jesus. Porque você tem a quem recorrer e não tem a ver com homens. Então é mágico quando o seu coração testifica com o outro. Quando o coração do seu irmão, o seu coração testifica com o do seu pastor. Isso é família espiritual. Isso é andar na mesma visão, no mesmo espírito. E Maria veio, o anjo disse para ela, você ficará grávida, isso vai acontecer. Querido, obedecer é uma escolha. Permanecer nela é uma decisão diária. Você escolhe obedecer. Olha, a partir de hoje, eu vou ser fiel em tal coisa. Só que amanhã vai aparecer as dificuldades. E o que te faz manter é a decisão todos os dias em continuar. E quando você decide continuar, você alimenta o teu espírito e mata um pouquinho da tua carne. Então, se eu tenho um vício de pornografia, de mentira, um vício. E hoje eu decido que eu vou parar com aquilo. Aquilo não me pertence mais. Amanhã, segunda-feira, vão vir as tentações do seu vício. Querido, algo que te incomoda e que você não consegue vencer. Amanhã você vai, as tentações vão vir. E daí o que você faz amanhã? Você decide permanecer naquela decisão. E aquilo alimenta o seu espírito e mata a tua carne. E na terça-feira você fala, Jesus, eu decidi não ver pornografia, eu decidi não mentir, eu decidi não trair a minha esposa, eu decidi, não sei. Eu decidi. E naquele dia você alimenta o teu espírito e você mata a tua carne. E no outro dia sua carne está gritando. E você jejua e você ora porque você decide mais um dia permanecer. Então guarda isso no teu coração. Não é fácil para você e não é fácil para mim. Não é fácil. Mas nós decidimos todos os dias honrar ao Senhor. Então obedecer é uma escolha, permanecer dela é uma decisão diária. Outra coisa que nós vemos, Maria, quando veio esse turbilhão de coisas, né? Esse turbilhão de informações. Olha, você engravidará e todas essas coisas que a gente leu no versículo. O que Maria fez? Lucas 1:34 diz, perguntou Maria para o anjo, como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Maria foi sábia. Muitas vezes, nós temos uma promessa e nós permanecemos inertes, esperando que caia do céu. A Evelise acabou de falar isso. Nós esperamos que aquilo venha fácil, tranquilo. Existe uma renúncia, existe um preço a se pagar. Existe essa escolha diária de permanecer em obediência. O que o Jesus te pediu, querido? O que o Senhor tem pedido para você? Qual medo você precisa vencer? Escute, peça orientação para Deus, não para os outros. Talvez seja loucura. Eu lembro que eu falei para uma tia, acho que eu já até compartilhei isso com vocês aqui. Eu lembro que eu falei, eu vou para Curitiba, acho que foi uma das primeiras pessoas que eu contei. Ela falou, Curitiba? Mas fazer o que lá no meio da pandemia? Pelo amor de Deus. Tirar a Malu de perto dos primos, mudar de escola no meio do ano. Marcela. Daí na hora Jesus falou, não adianta. Parece desconexo, parece que não faz sentido. Mas querido, Jesus prometeu para você, Ele vai cumprir. Parece que é estranho, parece que nunca vai acontecer, parece que não encaixa, parece que você não consegue sair do lugar. Decida se movimentar a partir de hoje. Caminhe em direção ao seu chamado. Caminhe em direção àquilo que o Senhor tem te pedido. Isso vai gerar frutos e frutos eternos. A sua obediência gera frutos, mexe com o coração do Senhor. Cada vez que você renuncia, você mexe com o coração de Deus.
Não permaneça nesse deixa para depois. Senhor, não é para mim. Nesse vitimismo, mas eu fui machucado, mas eu fui ferido. Querido, tudo isso não se compara àquilo que o Senhor prometeu para você. Se movimente, peça direção. Deus, eu tenho um chamado. O que eu preciso fazer? Eu lembro que para vir para Curitiba, eu já compartilhei também, eu fiz uma listinha num papel e falei: Deus, eu preciso disso, eu quero sair de Taubaté sem nenhuma pendência. Senhor, eu preciso de uma escola, eu preciso amadurecer, eu tenho medo de não dar conta de cuidar de uma igreja. Eu abri o meu coração para o Senhor, como eu vou fazer? E Deus foi reafirmando: você é minha filha, você é escolhida, eu tenho algo para você, não tenha medo, se posicione. Quando você tiver medo, eu vou estar com você. Quando você não souber o que fazer, o Espírito Santo vai te guiar. Querido, é muito bom ter conhecimento, nós temos que estudar, nós temos que nos capacitar. Se você é músico, estude música, instrumentos. Se você ama a palavra, estude a palavra todos nós temos que... Mas eu digo assim, se você tem um chamado, eu tenho chamado para mestre, se aprofunda na história, faz um curso de teologia, se esforce, isso é muito importante, mas a nossa bússola maior é o Espírito Santo de Deus. A palavra é mágica, mas a revelação vem do Espírito. E é nele que você precisa estar conectado. Então peça direção para o Espírito Santo de Deus. Como fazer para ser aquilo que o Senhor me disse que eu sou? Peça direção, peça discernimento. Maria, logo depois que o anjo falou isso para ela, no capítulo 38, olha que tremendo, querido. Olha esse posicionamento. Lucas 1,38, respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Obediência voluntária, sujeição, submissão perfeita, humildade, humilhação, passividade, aceitar aquilo que é imposto. Eu me humilho e eu digo: eu não sou nada. Eu tive com várias pessoas essa semana e eu ouvi testemunhos de pessoas dizendo: cara, que igreja incrível. Um mexeu muito comigo, que eu escutei assim: há muitos anos eu vivi dentro de uma igreja, mas primeira vez que eu consigo admirar meu pastor como homem de Deus. Daí no outro dia eu fiz uma chamada com a minha sogra e falei: Vânia, foi tão forte isso pra mim, porque assim, eu não sou nada se não for o Espírito Santo de Deus. Eu sou tão ruim, eu sou uma pessoa tão que tem que melhorar tanto, e alguém dizer: eu admiro e vejo Jesus em você. E eu falo: Deus, é só o Senhor, porque eu jamais conseguiria. E eu me humilho perante a vontade do Senhor. Se eu sou uma pastora, eu me humilho e falo: Deus, eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz, mas eu me humilho para que o Senhor me capacite, eu possa ouvir isso. Obediência, se submeter àquilo que Deus tem. Muitas vezes o Senhor te falou algo, mas você permanece no mesmo lugar. E você não consegue se submeter ao processo. Senhor, eu quero chegar ao final, mas eu não me submeto ao processo. O processo tem beleza. É o processo que te torna esse final. É o processo que vai te trazer capaz de ser aquilo que o Senhor falou que você tem que ser. Porque se você não estiver pronto, aquilo não vai ser cumprido. Deus vai te deixar pronto. Só que a obediência mata a nossa carne, querido. A obediência, eu brinco com o Xande, tem hora que eu olho pra mim e falo: cadê a Marcela? Porque é morte, é dolorido, custa caro. Em dias de que você fala: Deus, eu não consigo. Mesmo se submetendo, dias que você fala: Deus, não tá dando. Deus, eu não consigo ir mais, eu não consigo ser mais esticado. A minha alma grita, eu sinto medo. Esses dias existem, queridos. E essa semana eu estava no quarto e falei: Deus, eu entrego essas amarguras do meu coração. Eu entrego essas coisas que eu ainda não consigo acessar. E eu chorei e falei: Deus, me ajuda a romper algumas barreiras ainda que eu não consigo. Querido, Deus me deu esse salmo que avivou a minha vida. É simples, mas me trouxe um renovo. Que é Salmo 116, 7. Eu estava angustiada. Eu estava entregando para o Senhor as minhas aflições, as coisas que eu não consigo acessar ainda. E Deus me disse: retorne ao seu descanso, a minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você.
Retorne ao seu descanso. O que tem roubado a tua paz, retorne ao seu descanso de obediência. Retorne ao seu descanso daquilo que você estava tão determinado e você esqueceu, querido. Cadê aquela determinação do que o Senhor falou para você? Cadê aquilo que você buscava com confiança e fé? Mas a sua alma falou mais alto, os seus medos. Cadê aquilo que era tão determinante dentro do teu coração? Retorne ao seu descanso em angústia. Retorne ao seu descanso aquilo que te... Gente, depois do Covid eu tenho esses negócios. Acusação. Retorne ao seu descanso aquilo que me acusa. Retorne ao meu descanso, a minha paz, que é o Senhor. Porque você se lembra, Ele tem sido bom com você. Essa aflição não é maior que o processo que o Senhor tem sido bom com você. E a hora que eu li aquilo, eu falei, chega. Retorne ao meu descanso, a minha paz. Retorne àquele lugar, porque o Senhor tem sido bom comigo. E talvez as minhas aflições, acusações, medos não tinham me mostrado o quanto o Senhor tem sido bom comigo. Retorne a esse lugar nessa noite, querido. Retorne a esse lugar de paz, de promessa, esse lugar de descanso. Põe esse versículo, eu falei que eu vou fazer um papelzinho no meu quarto e vou escrever na parede. Retorne ao seu descanso, a minha alma, porque o Senhor tem sido bom comigo. Um pouquinho mais para frente, em Lucas, capítulo 2, versículo 8. Lucas 2, versículo 8. Haviam pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo do Senhor lhes disse: não tenha medo, estou lhe trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, Senhor. Isso lhe servirá de sinal. Encontrará o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Quando os anjos deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria, José e o bebê, deitado na manjedoura. Depois de verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. Todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas as coisas e sobre elas refletia em seu coração. Maria não sabia ser mãe do Filho de Deus. Ela era apenas uma jovem sem experiência. Maria sabia do que viria, porque ela tinha noção do tamanho do que seria o filho. Mas ela era sábia. Ela tinha uma promessa. Ela tinha uma palavra, ela tinha um propósito. E sobre aquilo ela refletia e ela guardava o coração dela todos os dias. Guarda no teu coração aquilo que Deus falou para você. Talvez não seja a hora de compartilhar com ninguém ainda. Talvez seja a hora de você ter o seu segredo, você com o Senhor. Guarda, reflete sobre aquilo que Deus tem te falado. É precioso. Guarda como uma joia de muito valor o que Deus tem te pedido, o que Deus tem falado que você é. Tenha zelo por aquilo. Faça com que os seus olhos brilhem por aquilo que Deus tem para você. Tenha paixão. Gaste tempo, gaste dinheiro, gaste da sua atenção, mas guarde dentro do teu coração. O Senhor tem algo precioso para você. Não deixe que palavras falem ao contrário disso. Não deixe que nada te machuque, te fira. Guarde como algo precioso. Maria guardava aquilo e sobre aquilo refletia todos os dias. Muitas vezes eu dizia lá em casa: Deus, eu não sei ficar longe das pessoas que eu amo. Jesus, eu não sei como é cuidar de uma igreja. Jesus, eu tenho medo. E eu dizia dentro do meu coração. E eu guardava os segredos mais íntimos com Deus. Mas a minha obediência, a minha permanência, a minha escolha diária me fez viver e ter vivido cada dia mais a glória de Deus. Ontem a gente estava em casa e nós temos devagarzinho construído, conhecido as pessoas. Temos feito um tijolinho. Eu falei lá em Taubaté, o pessoal que perguntava, eu falei, é um trabalho de tijolinho em tijolinho.
E tem uma pessoa aqui que eu lembro que um dia eu sentei na mesa da minha casa, ele estava lá e ele disse assim: eu não consigo acertar o meu dízimo, não estou conseguindo romper, eu tenho medo, eu fico inseguro. E eu disse para ele: olha, eu não tenho muito para te falar. Eu tenho que te dizer só que o Senhor vai te convencer de todas as coisas. O Senhor vai te convencer e vai te dizer aquilo que você tem para fazer. E Deus vai te tocar e você vai ter coragem de se posicionar e não ter medo de faltar ou ter medo do que vai acontecer. Deus vai te dar esse convencimento. Eu estou aqui junto com vocês, eu vou orar por vocês. Eu acredito em vocês, mas o Espírito Santo vai convencer vocês. E eu lembro que no outro dia acabou o culto, ele falou: pastora, eu consegui. Todo feliz. Eu falei: é isso, meu amigo. Não tem a ver com valor, com a igreja. É isso, você conseguiu. E a gente estava lá em casa ontem, uma ligação, o telefone começou a tocar, eu atendi. Ele falou: pastora, eu pus no Viva Voz. O Xande estava ouvindo também, ele falou: pastora, eu tive um dissídio, o meu dissídio nunca passou de 3%, 4%, o meu dissídio sempre foi pouquinho. Pastora, você não acredita, o meu dissídio esse mês foi exatamente o valor que eu estava dando de dízimo. Eu vou ter um aumento do mesmo valor. Eu falei: eu não acredito, glória a Deus. Ele falou: meu Deus, você não acredita? Eles vão pagar os meses que eles não deram desde janeiro. Então vão pegar mais um dinheirinho. Pastor, eu queria compartilhar com vocês. E eu com o Xande falando: glória a Deus. Querido, tem a ver com o Senhor. Não tem a ver comigo, tem a ver com o Senhor. E ele estava feliz e eu falei: Deus, obrigada, porque eu tenho visto fruto nessa igreja. Eu tenho visto obediência, as pessoas têm rompido, porque o Senhor está aqui, porque o Senhor tem pedido um posicionamento e a sua morte precisa existir. Outra coisa que o Senhor me falou no quartinho essa semana: Marcela, a primeira morte vai ser na minha família. Eu, o Xande e a Malu vamos ter que pagar preço para que vocês vejam e cada dia mais vivam aquilo que Deus tem para vocês. Nós somos escolhidos para isso. E se a gente tem que se posicionar primeiro, se a gente tiver que dar primeiro, se a gente tiver que morrer primeiro, nós vamos fazer por amor a Cristo, porque o Senhor nos escolheu. E a nossa morte que gere brilho nos olhos de vocês. E que vocês possam ver, e que vocês possam romper e caminhar e ver verdade. E conseguir também acessar esse lugar. Custa caro, querido. Custa a nossa vontade. Custa. Mas vale a pena, porque o Senhor pagou um preço muito maior por nós. Existe uma história, um propósito reservado para você, somente para você. Aprenda a governar sua alma, os seus medos. Se Jesus disse, Ele vai cumprir. Muitos de nós, ao ler a história de Maria, a gente pensa que quando o anjo prometeu tudo isso a ela, a gente pensa assim, naquele momento da manjedoura, quando Jesus estava ali deitado, que ela realmente deu à luz aquele menino, a gente pensa: cara, ali cumpriu o propósito, né? Ali ela olhou para aquele menino e falou: eu era virgem. E olha, nasceu esse menino. O anjo estava certo. Se cumpriu o propósito. Eu era virgem, era impossível de tudo isso acontecer. Talvez Maria falou: ai, cumpri, consegui, venci o preconceito, o medo, venci. Mas, querido, não foi ali. Não foi ali. Talvez no coração humano de Maria, naquele momento ela descansou. Gravidei e dei à luz a um menino. Talvez você pense: estou aqui, já vivi algumas experiências com o Senhor, cumpriu. É isso que Deus tem para mim. Já fiz muito, já cumpri várias coisas, já servi muito na igreja, já passei por vários rompimentos. Talvez Deus agora esteja para mim congregar. Talvez Deus deixe para mim não me envolver com a igreja agora. Tá aqui, eu já cumpri, já fui correto, já fiz várias coisas, querido. O propósito de Maria. Queria que você abrisse Lucas 24, 1. Diz assim: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer.
De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que lhes disse quando ainda estava vivo com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das suas palavras. A promessa na vida de Maria, aquela virgem inexperiente, se cumpriu 33 anos depois. Quando Deus, através da vida dela, deu Jesus pela minha vida e pela sua. Naquele dia da morte, de dor, que ela viu seu filho sangrar. Naquele dia, talvez ela pensou que lá no comecinho, já fiz o que eu tinha para fazer. Já engravidei, já gerei por 9 meses. Já tenho um menino aqui na manjedoura. Mas era muito maior o chamado que Deus tinha chamado Maria. Era muito mais profundo. Ela geraria aquele que salvaria eu e você. Então não se contente com isso que parece ser tão óbvio para você. Não se contente que aquilo que está nos seus olhos é isso. Querido, você é precioso. O Senhor tem algo fantástico. Você nasceu para mudar essa geração. Os seus filhos nasceram para mudar a próxima geração. Você não é qualquer pessoa. Você não nasceu por qualquer coisa. O Senhor tem algo muito grande guardado para você. Não se contente com metade daquilo que o Senhor fez. Não se contente com a migalha que talvez esteja à sua frente agora. Existe algo precioso. Pode levar tempo. Mas nós permanecemos em obediência dia após dia. Nós permanecemos fiéis. Porque quem prometeu foi Deus. Não tem a ver com você, comigo, com uma igreja, com pessoas. Tem a ver com o Senhor. Colha frutos sólidos da sua obediência, frutos eternos. Colha coisas que seu coração nem imagina. Como eu disse no começo da pregação, muitas vezes a gente fica limitado e a gente não enxerga aquilo que Deus tem. Os nossos olhos humanos não são capazes, então descanse e caminhe mais uma milha. Seja curado e caminhe mais uma milha. Se entregue e caminhe mais uma milha. Hoje eu queria te pedir que você pedisse para o Senhor reavivar dentro do seu coração aquilo que Ele tem para você. O seu chamado é para tocar, o seu chamado é para ministrar, o seu chamado é para cuidar das crianças, o seu chamado é para ajudar na limpeza da igreja. Nada disso tem hierarquia, querido. Brilha mais. Nada disso. O importante é aquilo que você faz com alegria, com excelência, que você toca o outro através do seu serviço. Quando a gente tiver uma igreja, em nome de Jesus, alguém vai entrar no banheiro e vai dizer: meu Deus, o Samuel que lavou esse banheiro? Olha isso. Sabia que era o Samuel. Samuel, foi você? Foi. Não, mas porque o Samuel lava o melhor banheiro. É impressionante quando a gente entra, dá pra ver que é o Samuel. Eu preciso aprender com o Samuel. Eu vou limpar o melhor banheiro, eu vou limpar a melhor igreja. E eu vou permanecer firme. E eu vou ser transformado. O serviço do Samuel tocou o outro. Talvez o seu ministério seja ficar na porta da igreja. Em nome de Jesus a gente vai poder abraçar todo mundo daqui a um tempo. E o seu abraço vai tocar vidas. Lá em Taubaté, no estacionamento, sentinelas que ficam ajudando a estacionar os carros. Quantas pessoas são tocadas por eles? Tem empresário, sabe, super bem sucedido, senhor já de 60 anos. Ele fica lá: ô meu querido, boa noite, estacione seu carro aqui. Pergunta se ele quer sair de lá, querido. Foi lá que ele sente abraçando, tocando as pessoas. É lá que ele transforma a vida, o sorriso dele. Alguém chega destruído, depressivo, e talvez lá dentro do culto, muita gente, ninguém veja aquela pessoa, mas o sentinela vai lá e dá um abraço e dá um sorriso. Será que você precisa... Eu não sei o que Deus tem para você, mas é precioso. E o Senhor vai cumprir. E o Senhor vai fazer. Então nessa noite eu quero pedir para que o Senhor queime no seu coração de novo. Que o Senhor reavive no seu coração de novo.
Que quando você se sentir incapaz, Deus te fale de novo: eu te chamo pelo teu nome, você é isso. Vamos lá, igreja de Cristo, vamos lá. O Senhor tem mais para você. O Senhor tem fome de você, o Senhor tem sede da tua presença, de você sim. O Senhor tem vontade de que você se entregue, o Senhor quer o seu coração, o Senhor está sedento por você. Reaviva nessa noite. Você vai ser um empresário bem-sucedido que vai abençoar a igreja, amém. Meu chamado é esse, amém. O Senhor vai te abençoar, vai te prosperar, mas lembre-se sempre que não tem a ver com você. Você será canal para a vida de outras pessoas. Então, todo lugar que você tiver, enxergue propósito. Todo lugar que você tiver, enxergue propósito. Às vezes está passando por um momento difícil agora, né? Dolorido. Talvez você esteja sentado aí e fale: Marcela, amém. Amém, mas o que eu estou sentindo está doendo. Querido, dessa ferida, disso aí que está doendo. O dia que você conseguir vencer, que você permanecer, Deus vai te usar para curar outras pessoas. Eu vivo isso constantemente. Eu lembro que um dia tinha uma prima, quero contar essa para encerrar. Tinha uma prima que ela era muito difícil, feminista, levantava bandeira de um monte de coisas, completamente contra a verdade da palavra, do evangelho. Difícil mesmo de falar de Deus para ela. E eu lembro que quando a gente perdeu a nossa neném, e eu estava em casa vivendo a maior dor, dentro daquele buraco que parecia que eu não conseguiria sair nunca. E uma líder me ligou de um GC, chorando. Eu atendi o telefone e falei: oi. Ela falou: Marcela, escuta isso. Eles gravaram no GC. Eu nem estava no GC, nem trabalhava mais com o GC, já estava no ministério, cuidando do ministério de evangelismo. E daí eu falei: o que aconteceu? Essa prima dizia assim: olha, eu tinha muita dificuldade com a igreja, de entender os propósitos de Deus, falava muito de energia, da energia, não dava muita validade a Deus, a palavra, a Bíblia. Só que o dia que eu vi o Xande e a Marcela permanecerem fiéis a Deus, mesmo perdendo uma filha, eu tive que vir pro GC. Hoje falo: olha, ela falou: ó, eu vou continuar, quero aceitar Jesus, pode colocar meu nome pro batismo, porque isso transformou a minha vida. E passou 2 meses e ela estava sendo batizada. E a hora que eu entrei lá, ela me abraçou e falou assim: olha, dói te falar isso, mas o meu batismo tem a ver com a morte da sua filha. O preço está sendo pago na minha vida. E naquele eu entendi, falei: Senhor, é isso. Sai desse buraco de depressão, sai desse lugar, porque se for uma vida, vale a pena a dor que eu senti. Se for por um preço, por uma pessoa, vale a pena a dor que eu senti. Então essa dor aí que tá aí dentro, essa dificuldade, esse problema que amanhã você não quer nem acordar, porque você tem medo de enfrentar, vença, porque o Senhor irá te usar nisso. Vença. O Senhor é com você. Volte ao descanso, minha alma. O Senhor tem sido bom comigo. Volte ao seu descanso, querido. Volte ao descanso, volta àquele lugar que você sempre esteve. Reacende aquele fogo, aquela paixão. Volta a amar a igreja, você que foi ferido. Eu, como igreja, te peço perdão pelas suas feridas que um dia foram causadas. Eu peço perdão a você se uma igreja te machucou. Dá a oportunidade da gente restaurar o seu coração. Dá a oportunidade de a gente mostrar que igreja não é assim. Dá a graça. Não culpa mais aquela igreja que te machucou. Talvez eles não sabiam como fazer. Dá a graça e deixa que a gente, como igreja, te restaure. Te transforme. Nos dá a oportunidade de mostrar a verdade. E dá a graça. Não fique levando. Se você aqui já foi de uma outra igreja, o Senhor te direcionou para estar aqui na Poema agora. Querido, dá a graça, ore para que aquela igreja seja transformada e que nunca mais haja nenhuma dor lá. Ame, ore, perca a sua noite orando por eles. E abra seu coração para que nós, como família Poema, possamos curar a tua ferida, curar aquilo que te machuca. Vocês são preciosos, amém? Queria orar por vocês, se vocês puderem apagar a luz. Eu queria que você fechasse seus olhos agora e realmente pedisse para o Senhor mostrar novamente aquilo que Ele tem para você.
que você pedisse para o Senhor voltar a queimar aquilo que você foi chamado para fazer. Marcela, minha família não me acompanha, estou sozinho nessa. Marcela, estou endividado, amanhã não quero nem acordar. Como que Deus vai usar um endividado? Marcela, eu ainda não me livrei do meu pecado, eu ainda não me livrei daquilo que o Senhor me pediu. Querido, obediência é uma escolha, permanecer nela é uma decisão diária. Amanhã você vai decidir voltar para esse lugar. E na terça, quando tudo estiver difícil, você vai decidir voltar para esse lugar. Decida se posicionar, mas saia desse lugar de inércia que você está. Espírito Santo de Deus, nessa noite eu peço que você reavive no coração dos teus filhos o chamado que o Senhor tem para cada um deles, Pai. Lembra quando alguns aqui eram pequenininhos e um profeta chegou e disse assim: você será um profeta, você será uma pastora, um pastor. Querido, você será um grande empresário. Lembra, pequenininho, do chamado que você já recebeu? Ou lembra, algum tempinho atrás, a palavra, você estava lendo a Bíblia e o Senhor falou: é isso. E aquilo queimou no seu coração, mas hoje você nem se lembra mais. O Senhor está te reavivando. Talvez você fala: eu não tenho nem tempo mais, eu não dou conta da minha casa, do meu filho, da minha filha, eu não tenho tempo nem para ler a Bíblia, eu nem me enxergo mais nesse lugar. O Senhor está reavivando hoje a tua promessa, está queimando no seu coração agora, te chamando pelo nome e dizendo aquilo que tem que ser feito, porque o Senhor não esqueceu. Você é uma mulher de Deus, um homem de Deus. E mesmo que hoje pareça ser desconexo, mesmo que hoje pareça não ter sentido, o reino está em movimento, o Senhor está trabalhando e aquilo vai se cumprir sobre a sua vida. Começa a dizer para o Senhor as suas dificuldades, os seus medos. Começa a dizer: Deus, para mim parece impossível. Querido, Ele é seu Pai, fale a verdade para Ele. Fale a verdade para Ele. Fala das suas angústias. Fala que você não consegue. Fala que você não se sente capaz. Muitas vezes nós não confiamos porque nós não conhecemos na intimidade o Senhor. Como confiar em alguém que nós não conhecemos? Então se aprofunde em conhecer o Senhor. Conheça. A Bíblia diz: conheça e continue conhecendo a Deus todos os dias da sua vida. Deus é uma relação diária de relacionamento e intimidade. Dia após dia eu me aprofundo e conheço mais um pouquinho do coração do Senhor. Deus, queima, Pai. Eu não posso fazer isso, Senhor, mas o Senhor pode, Pai. Como uma brasa viva queimar cada coração. Como uma brasa viva reacender o fogo do céu. Eu não posso, Deus, convencer. Como eu disse para esse filho aqui da igreja que testemunhou o dia que não conseguia dizimar. Eu disse: eu não posso te convencer. Mas o Senhor, com toque fresco, foi lá e convenceu o teu filho. Ele tem colhido dos frutos da obediência dele. Pai, que mais testemunhos possam vir de colheita de frutos de obediência em todas as áreas da vida dos teus filhos. Relembre daquela palavra, querido. Relembre daquilo que Jesus prometeu para você. Reacenda no teu coração. Não deixe passar mais um dia, o Senhor tem pressa. Não deixe que mais um dia se passe. Deus tem algo para você. Deus tem algo para você. Se curve na presença de Deus. Se quebrante na presença do Senhor. Faz alguma coisa, querido, mas chama a atenção de Deus. Faz com que Deus fale: Senhor, eu estou aqui, eu estou angustiado, Deus. Eu estou angustiado porque eu quero que essa brasa queime. E o Senhor vai vir com fogo dentro do teu coração. E Ele vai te falar e te lembrar daquilo que Ele já te disse um dia. Em nome de Jesus. Sei